Existem milhares de sites na internet e a cada dia mais de 200 mil sites novos são criados, e com essa infestação de conteúdo tem alguns que se destacam por serem extremamente bizarros ou só estranhos, e hoje eu vou investigar alguns desses sites. InScan é um site estranho, ele funciona como um repositório de câmeras de segurança. Assim que abrimos a página inicial, temos um botão bem grande escrito "Comece a procurar câmeras populares online", e caso a gente clique, somos redirecionados para uma nova guia, contendo uma infinidade de lives de câmeras de segurança ao vivo. E é exatamente isso que você está pensando. Temos acesso a diversas câmeras espalhadas pelo mundo inteiro, podemos simplesmente entrar em qualquer transmissão e ficar assistindo, e só por isso é extremamente bizarro. Se já não bastasse ter todo esse acesso de forma fácil, no topo do site temos algumas opções ali para filtrar, e uma delas é por países, e adivinha, o Brasil está na lista. Agora, se por algum motivo você tem uma câmera de segurança na sua casa, eu tomaria um pouco de cuidado. Eu dei uma boa olhada nessas imagens por algum tempo, inclusive essa aqui parece ser aparentemente de uma loja ali que vende imóveis, tanto que tem algumas coisas ali na rua, e o mais engraçado é que eu consegui gravar o exato momento em que alguns clientes entraram na loja. Um pouco depois, o vendedor ou o dono saiu ali pra fora e olha ele aí, apoiadinho na cadeira. Eu tenho certeza que ele não suspeita que tem alguém vigiando ele. Mas isso não é nem o pior. O problema realmente do InScan está um pouco abaixo. Temos algumas informações sobre a câmera em si, como o país, o estado e até mesmo a cidade. E se já não fosse o suficiente, temos a latitude e a longitude. Se você aí faltou em algumas aulas e não sabe para que isso serve, é basicamente as coordenadas exatas da onde a câmera está localizada. Mas relaxa, se você por algum acaso largou a escola na 4ª série, um pouco mais abaixo tem um mapa para você saber exatamente a localização da câmera. Pois é, eu acho que vocês já entenderam o problema. Uma outra câmera que eu achei é essa aí, que parece ser um quarto. E pera, esse aí sou eu, abrindo uma grande encomenda que eu recebi da Timo. A Timo é uma loja gigante lá fora e que recentemente chegou aqui no Brasil, e eu fiz umas compras iradas para ajudar aqui no canal. Como essas duas lâmpadas de LED, além de ajudar na iluminação, também serve como decoração, caso você não grave vídeos. Eu também peguei esse mouse insano e pelo preço que eu paguei, saiu muito em conta. Em outras lojas esse mouse tá custando mais que o dobro. Não só isso, eu também mimei minhas gatas, eu comprei essa caminha aí pra elas, inclusive até um tênis pra academia. É sério, até isso tem lá. E o melhor de tudo é que se vocês usarem meu código, vocês ganham R$400 de desconto. Vocês não ouviram errado, é realmente R$400, é muito dinheiro. E é muito fácil, basta baixar o aplicativo no seu celular e digitar o código na barra de pesquisa ou clicar no link na descrição, que é bem mais fácil. As compras da Timo chegam incrivelmente rápido, então se você tá querendo dar de presente aí, é uma ótima escolha. E se por algum motivo sua compra atrasar, você ganha R$10 de desconto. E se por algum acaso você gostou de algum desses itens que eu mostrei aqui, você tem um desconto exclusivo pra eles. Então de verdade, dá uma olhadinha lá na Timo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando, tem link na descrição, então vamos voltar pro vídeo. O InScan, apesar de todas as problemáticas do site, eles meio que tentam dar uma explicação na página inicial. Bem-vindo ao projeto InScan, o maior diretório mundial de câmeras de segurança online. Selecione um país para começar a assistir. Nesse ponto você deve estar se perguntando sobre a privacidade, já que muitas pessoas compram câmeras para colocarem na própria casa, e eles respondem isso no site. Apenas câmeras filtradas estão disponíveis. Dessa forma, nenhuma das câmeras do InScan invade a privacidade de ninguém. Qualquer câmera privada ou antiética será removida imediatamente após a reclamação por e-mail. E eu fico imaginando a quantidade de pessoas que não sabem que estão nesse site, pois apesar deles afirmarem que não invadem a privacidade de ninguém, meio que eles só removem sua câmera se você mandar um e-mail. E eles também mencionam sobre as coordenadas. As coordenadas das câmeras são aproximadas, elas apontam para o endereço do ISP e não para o endereço físico da câmera. As coordenadas são fornecidas apenas para localizar a cidade onde a câmera está, mas não sua posição ou endereço exatos. E meio que o InScan, eles têm uma explicação para tudo isso, mais ou menos na verdade. Meio que eles aproveitam de uma falha que muitas pessoas cometem ao adquirir uma câmera de segurança, e é algo tão bobo que qualquer pessoa poderia acabar aqui dentro. Para qualquer pessoa ter acesso ao preview das câmeras, ela precisa apenas de duas coisas, o endereço de IP e a senha. O IP é algo
público e pode facilmente ser achado na internet, não tem muito mistério, e a verdade é que muitas pessoas que acabam optando por comprar uma câmera realmente não fazem nenhum processo básico de configuração para se proteger. Muitos mesmo nem trocam a senha, e com isso você tá literalmente deixando sua câmera exposta para todo mundo que quiser hackear, pois muitas marcas têm uma senha padrão, e como o endereço de IP é público, é meio que óbvio, qualquer hacker aí com um pouco de dedicação consegue hackear uma câmera padrão. E o InScan ele faz basicamente isso, como eles dizem, é um diretório de câmeras, então a gente pode encontrar de tudo aqui. Como por exemplo, a piscina de um prédio, que no momento que eu estava gravando não tinha ninguém ali dentro, mas imagina se tivesse, sabe? Isso é bem bizarro. Toma bastante cuidado na internet, principalmente com sua privacidade, isso é uma parada realmente séria, e você pode acabar se expondo muito por não fazer coisas básicas de segurança. Enquanto o InScan vigia pessoas vivas, o nosso próximo site é um tanto diferente, porque ele se trata de pessoas que não estão mais aqui. O que você comeria se soubesse que seria sua última refeição? Essa pergunta já é perturbadora o suficiente por si só, mas o site Last Meals Project leva isso um pouco a sério demais. Ao abrirmos, nos deparamos com a página inicial, contendo apenas o nome do seu criador, Jonathan Cambouris. Ao clicarmos para entrar, nos deparamos com um monte de rostos e algumas comidas na mesma imagem, e não tem nem muito o que ver aqui até a gente clicar em alguma dessas pessoas. Nessa nova guia temos algumas informações sobre a pessoa da foto em específico, como por exemplo o nome, incluindo sua última comida. E logo de cara a gente já percebe do que o site se trata, porque uma das informações que temos é a sentença de morte, incluindo o dia que aconteceu. Acho que agora vocês entenderam o motivo desse site ser bem sinistro e não tem nem muito o que fazer aqui dentro, a não ser ficar julgando as últimas refeições das pessoas. E tem um pessoal que escolhe até umas coisas legais, como esse maluco aí que escolheu 4 coxas e 2 cocas para ser sua última refeição. Com certeza ele comeu muito bem. E até mesmo alguns malucos, como por exemplo esse cara que pediu apenas uma azeitona. Por mais que eu me esforce, eu realmente não consigo entender por que alguém pediria somente uma azeitona. Também tem esse outro rapaz aqui que ele literalmente pediu um pacote inteiro de bala. Eu acho que ele morreu de diabetes antes de conseguir cumprir a sentença. Então todas essas pessoas foram executadas. Elas cometeram algum crime e o site está apenas marcando sua última refeição. Mas por mais bizarro que esse site pareça, ele tinha um propósito. O Jonathan, criador do projeto, explica isso em uma de suas páginas. Esse projeto documentou visualmente os rostos e as últimas refeições de alguns assassinos condenados. O objetivo desse projeto é envolver o espectador e no final questionar como a sociedade é servida pela pena de morte. Este é um projeto em andamento que está em constante evolução. O ponto principal do Last Meal era o pensamento do Jonathan. Ele queria forçar o público a pensar no lado humano desses condenados e até mesmo levantar questões sobre esse ritual, que é basicamente você oferecer a última refeição a um condenado. O Jonathan, ele fala muito sobre a pena de morte e se isso é realmente uma coisa viável a longo prazo. Ele tem todo o debate onde ele fica discutindo e explicando o seu ponto. O Last Meal Project, hoje em dia, ele não funciona mais. O site, ele tá completamente fora do ar e se por algum motivo você quiser acessar, você tem que usar o Wayback Machine. O Jonathan, em algum momento do site, ele comenta que sua última refeição seria um hambúrguer de queijo, batatas fritas, cerveja e um milkshake de chocolate. A minha, por outro lado, eu tô pensando em alguma coisa com bastante batata frita. Aproveitando a deixa, comenta aí qual seria a sua última refeição e um abraço aí pra quem me assiste comendo, porque nosso próximo site é um pouco estranho e esconde alguns mistérios. Beauty Chaos é um site confuso. Assim como o nome sugere, ele tenta encontrar beleza no caos, apesar do site em si não ser nem um pouco caótico. E nossa única escolha nessa parte é dar um clique sobre a palavra caos para prosseguir. A primeira página que eu me deparei tinha apenas alguns quadrados e uma frase escrito: "Eu sou a dor". Podemos clicar em algumas letras e símbolos e assim prosseguimos para uma outra aba. Essa em questão tinha 2 novas frases: "Visão desesperada, palavras não feitas. O que você quer, eu me torno". O site, ele é uma combinação de frases com imagens soltas que basicamente sempre são voltadas para a dor. Toda a construção visual das páginas é voltada para trazer um sentimento de vazio, um sentimento de tristeza, como se tivesse algo faltando. Mas não é só o visual do site que chama toda essa atenção. A atmosfera dentro dele tende a ser um pouco mais pesada, remetendo a um clima de desconforto. Não é como se um monte de quadrados cinza desse medo em alguém, mas se uma hora vocês acessarem
acessarem vocês vão entender. Beauty Chaos é um amontoado de páginas contendo links que, conforme a gente vai navegando por essas páginas, encontramos diversas mensagens que muitas vezes vão te fazer refletir. Eu fecho meus olhos para não poder ver a dor que está dentro de mim. Apesar da grande maioria das frases parecerem ter sido escritas por um pré-adolescente que passa o dia inteiro ouvindo Lil Peep, o Beauty Chaos ele tem um propósito apesar de tudo. Ao explorar Beauty Chaos, fica claro que o autor ele tá fazendo uma reflexão artística sobre a percepção humana. Tipo, a proposta não é te assustar ou te causar algum medo, é simplesmente te fazer refletir. E toda a construção das frases envolve muito mais esse lado psicológico do ser humano. É pra você ler umas mensagens e ficar pensativo. Se você tá com tempo livre, eu acho que vale a pena você perder uns minutos aqui dentro. Sei lá, tipo, eu achei divertidinho pela proposta. Nosso próximo site, eu tenho certeza que algum de vocês conhecem. Você já sonhou com esse homem? Essa frase clássica que vem acompanhada por um rosto bem estranho. Eu tenho certeza que você já viu alguma vez essa imagem na sua vida, ou pelo menos algum meme em relação a ela. Mas apesar dessa foto ter se tornado muito icônica e explodido na internet inteira, muita gente não sabe a verdade por trás desse homem, e nem mesmo a investigação que ocorre nas sombras para tentar identificar a origem dessa foto. Thisman.org é a URL do site oficial dessa foto. E esse homem, bom, ele não tem de fato um nome, as pessoas apenas o chamam assim. E logo no início do seu site podemos descobrir algumas informações. Em janeiro de 2006, em Nova York, uma paciente que estava em um psiquiatra desenha o rosto de um homem que tem aparecido repetidamente em seus sonhos. A psiquiatra deixou o desenho em sua mesa e alguns dias depois, quando outro paciente foi ao consultório, ele acabou vendo o retrato e por algum motivo ele também tinha sonhado com esse homem. E a partir disso, essa história acabou se desencadeando até um ponto que, conforme os anos foram passando, mais pessoas acabaram sonhando com esse rosto, até culminar no momento em que esse site foi criado, com o objetivo de reunir informações de todas as pessoas do mundo e tentar encontrar uma solução, e eles fizeram loucuras para conseguir esse objetivo. Na tentativa de descobrir a identidade desse homem, eles começaram a utilizar bastante o site para reunir pistas e juntar informações. Tem uma aba dedicada apenas para registros de fotos, onde as pessoas colavam cartazes nas ruas, apenas na tentativa para descobrir alguma informação, ou pelo menos espalhar mais a identidade desse homem. E conforme você vai explorando, você vai percebendo que tudo isso é muito estranho. Essa rapaziada é realmente dedicada. Eles têm uma parte inteira dedicada apenas a teorias, onde eles tentam explicar o motivo de muitas pessoas sonharem com esse homem usando vários métodos, como por exemplo ciência e até mesmo religião e muitas outras coisas. De verdade, eu não sei o quanto que você acreditou dessa história, mas esse homem, ele na verdade é uma piada que acabou indo um pouco longe demais. Conforme toda essa história foi crescendo dentro da internet, em 2015 uma publicação foi postada na Vice, que é basicamente um portal de notícias, intitulado "Acabamos de ser enganados, a verdadeira história sobre esse homem". Temos a seguinte explicação no texto: a verdade por trás de Thisman é que o photofeed original e o banco de dados online de supostos sonhos que as pessoas tiveram é uma criação do sociólogo Andrea Natella. Esse rapaz aí é dono de uma empresa chamada Giglia Marketing e ele adora criar notícias falsas e simplesmente sair espalhando pela internet, com o único objetivo de saber o quão viral ele consegue fazer essas notícias ficarem. Como eu durmo sabendo que espalhei desinformação na internet. Então, quando o povo descobriu que ele era o autor por trás, já identificaram que tudo aquilo era uma jogada de marketing. Mesmo tendo seu plano exposto, o Andrea já tinha feito um sucesso absurdo. Thisman foi seu projeto mais valioso. Chegou em um nível que as pessoas estavam fazendo tatuagem e até mesmo procurando pessoas parecidas nas ruas para tirar fotos e enviarem ao site. O site em si, que era apenas para ser uma grande piada, acabou indo mais longe do que deveria. Bem parecido com o nosso próximo site, que apenas parecia ser uma grande piada, mas tem um mistério escondido. Yvette Bridal é um site bem confuso. Ele lembra bastante o Y7 vezes que eu tinha comentado no meu outro vídeo, mas tem uma pequena diferença. A página inicial é uma grande confusão, com fotos de diferentes mulheres usando vestidos de casamento e muitos textos jogados pela tela inteira. E conforme a gente vai descendo a página, bom, é realmente só isso.
O mais estranho é que tudo isso parece que foi construído para divulgar a loja física, no caso, a loja da Yvette. Tem até mesmo fotos da loja física dentro do site, então teoricamente todas as mulheres que apareceram aqui foram clientes da loja. Mas não é tão simples assim. O site da Yvette ele esconde um segredo e por conta disso ele acabou se tornando bastante popular. Nesse amontoado de informações podemos encontrar diversos links clicáveis, como um nome colorido que diz que tem joias, braceletes, pérolas e outros itens, e ao clicarmos somos redirecionados para uma nova aba, onde contém tudo que realmente estava escrito lá no título. Até aí nada demais. Mas um desses links nós podemos encontrar na página inicial, em uma frase bem específica: thriller psicológico, por favor clique aqui. E bom, é basicamente nessa parte que se escondem os maiores mistérios desse site. Caso você entre nesse link, você vai ser recepcionado por um desenho de uma mulher claramente instável, enquanto grita e puxa seus cabelos, e logo abaixo tem uma frase destacada: julgamento das bruxas de Salem, e depois um texto enorme que, conforme você vai lendo, você percebe que se refere ao que ocorreu de fato com as bruxas de Salem, que foram julgadas e acabaram sendo enforcadas. E além disso tem algumas frases soltas e espalhadas que ajudam a manter esse clima sombrio, e eles estão observando. E o ponto principal é, qual é a ligação dessa parte toda bizarra com o restante do conteúdo do site? Ou pior ainda, qual a ligação disso com a loja da Yvette? Bom, nada. Isso é o pior. Essa seção em específico é basicamente uma toca de coelho bem funda, que conforme você entra e vai explorando, você acaba num mar de teorias da conspiração e cada vez mais você vai se afundando nesse mundo de terror psicológico. Algumas partes contêm até mesmo músicas e sons dentro das páginas e eu vou mostrar um pequeno trechinho para vocês entenderem como é desconfortável esse lugar. O ponto é, como todo lugar estranho da internet sempre chama a atenção, obviamente essa toca de coelho foi descoberta pelo 4chan, sempre o 4chan. E meio que ficou por isso, eu até tentei dar uma olhada no 4chan e no Reddit pra ver se eu encontrava alguma pista nova ou alguma informação extra que eu conseguia adicionar aqui no vídeo, mas eu basicamente não encontrei nada. Um OP fez uma postagem comentando que tinha encontrado o site, dizendo que saiu de uma loja de casamento para uma abominação alienígena. Coincidentemente, algumas pessoas procuraram o endereço e acabaram encontrando, e como a galera do 4chan não bate bem na cabeça, eles acabaram indo pessoalmente até a loja que ficava na Flórida, lá nos Estados Unidos. Segundo um usuário do Reddit, alguns caras do X, a board paranormal do 4chan, realmente dirigiram até lá e conversaram com eles, e até tiraram algumas fotos. O site da Yvette blogou sobre isso mais tarde. Aparentemente o grupo disse para a Yvette que eles eram de uma revista online, procurando investigar a ligação entre o governo dos Estados Unidos e os alienígenas, e as pessoas da loja da Yvette conversaram com eles, cautelosamente, por um bom período de tempo. O site da Yvette é extremamente antigo, ele fechou as portas em 2012, então muita coisa que o pessoal comenta no Reddit é muito antigo e simplesmente hoje não funciona mais, eu não consigo acessar. Tem uma rapaziada que comenta uns links, que comentam umas coisas, mas não dá pra abrir, então não tem muito o que fazer. Então meio que o mistério ficou no ar. No fim das contas, existe a possibilidade da Yvette ser apenas meio louca da cabeça. Agora, nosso próximo site, ele teve até um propósito bom, e é um assunto bem sensível para algumas pessoas, então toma bastante cuidado. A primeira coisa que temos quando acessamos o site é uma galeria, um monte de fotos de diversos bebês. Acompanhado dessas imagens também tem um pequeno texto que varia de acordo com a foto. As coisas ficam um pouco mais claras quando lemos o nome do site, Stillborn Angels, e se você não sabe inglês, que basicamente isso quer dizer que todas as pessoas dessas fotos não estão mais aqui entre nós. Exatamente, um memorial. Esse site hoje em dia ele não existe mais, mas a sua principal função era ser um fórum dedicado a mulheres que infelizmente perderam seus filhos por conta de alguma complicação na hora do parto ou até mesmo alguma doença. O fórum ele conta com páginas inteiras dedicadas a armazenar fotos e recados, e até mesmo você pode fazer upload de áudios e vídeos. E eles levam isso realmente a sério. Tem toda uma administração para manter a ordem, e dentro da aba sobre, eles deixam isso bem claro. A menos que você seja um membro da família desses lindos bebês, esse site
site não é da sua conta e as regras são claras. Postagens inadequadas não serão toleradas. Todos os endereços IP serão investigados mais detalhadamente. Então, genuinamente, não tinham pessoas trollando, todo mundo aqui dentro se respeitava muito, mas mesmo assim ainda é estranho, sabe? Você perder um tempo nesse site, você passear, ficar olhando essas diversas fotos de pessoas, né, que não estão mais aqui e muitos com uma história bem assustadora. Tudo isso traz um sentimento negativo. Como eu tinha mencionado, o Stillborn Angels está fora do ar. Seu último registro foi em 2020. Desde então não se tem mais notícias, nem o motivo do porquê está offline. E se você ficou um pouco assustado com isso, nosso próximo site é bem mais perturbador. Você já viajou alguma vez de avião? Para muitos isso pode ser um sonho completo. O prazer de ver o céu e as nuvens, contemplar a cidade que parece ser minúscula visto de uma altura tão grande. Essa experiência pode facilmente se transformar em um pesadelo, pois o Plane Crash Info ele se dedica a documentar todos os acidentes de aviões dos últimos tempos, armazenando todas as informações sobre o voo e até mesmo sua queda. Na página inicial temos diversas postagens mostrando vários acidentes de aviões. Algumas imagens eu não posso nem mostrar aqui, porque apesar de não ter gore, são bem sensíveis e genuinamente não é muito legal ficar olhando isso. Abaixo das fotos temos uma descrição, como a data, a localização, o operador, quantas pessoas estavam a bordo e até mesmo os detalhes da queda. O Plane Crash Info ele é basicamente como uma enciclopédia macabra, reunindo informações de acidentes de avião desde 1908, quando os irmãos Wright tiveram o primeiro acidente fatal. Parece bem simples, mas é aqui que as coisas começam a ficar um pouco macabras. No topo temos algumas categorias que podemos dar uma olhada, como filtrar acidentes, ver estatísticas e algumas coisas mais perturbadoras. O clima fica ainda mais pesado quando entramos em uma parte específica, chamada Últimas Palavras. Caso você clique nesse link, você é redirecionado para uma página preta com um texto vermelho escrito Últimas Palavras, gravações de voz da cabine, fitas de controle de tráfego aéreo. Abaixo nós temos uma lista imensa, contendo algumas gravações das últimas palavras da cabine, separadas por nome e data. E é realmente uma atmosfera perturbadora, apesar de não ter imagens, somente o áudio ele é capaz de passar o terror e o medo que essas pessoas estavam sentindo na hora. Isso é uma parada tão chocante que é o suficiente para deixar algumas pessoas acordadas na noite. Não vem rápido, vem devagar, traz devagar. Não perde o eixo. Tá desbalanceado. Arruma esse combustível pra mim. O Plane Crash Info é sem dúvida um mergulho profundo na história e nos mistérios da aviação, e se você tem um pouco de interesse sobre, eu acho que vale a pena dar uma olhada, mas isso não tira o fato do site ele ser completamente um cemitério de aviões virtual. Eu não sei nem se daria pra chamar assim, só que é bem bizarro. E todos esses sites que eu mostrei são apenas um pequeno vislumbre da internet. Tem coisa bem pior e mais obscura, como a própria Deep Web. Inclusive, tem um vídeo na tela pra você continuar me assistindo. Eu sou o MK e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!